galerinha do oitavo ano, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma viagem na história, né? Na semana 2 aí do PET 5, nós vamos dar continuidade aí ao tema do primeiro reinado. O capítulo, gente, começa aí, né, com um texto que tem como título A Consolidação e o Declínio de Dom Pedro como primeiro imperador do Brasil. Esse texto, como sempre, né, não tem o autor aí, mas é um texto interessante. O texto vem falando sobre a briga entre Partido Português e Partido Brasileiro na realização da Assembleia Constituinte para a criação da Constituição de 1823, que ficou conhecida, né, como Constituição da Mandioca. Por quê? Porque determinava o voto censitário, né, baseado aí na renda, né, e na propriedade de terra. A maioria das pessoas plantavam mandioca, então lá falava de cerca de 150 alqueires de mandioca para poder votar. A grande briga era sobre o tamanho do poder do imperador, né, e o tamanho do poder legislativo. O Partido Brasileiro queria mais autonomia do Senado, né, do Congresso, e já o Partido Português queria amplos poderes para Dom Pedro. Dom Pedro resolveu esse problema rapidinho, né? Ele dissolveu a Assembleia Constituinte na chamada Noite da Agonia, criou uma Assembleia do seu gosto, né? E na Constituição de 24 criou aí o quarto poder, né? O poder moderador. Coisas importantes da Constituição de 24, que foi imposta de forma autoritária, porque na verdade foi promulgada, mas foi de acordo com os interesses do imperador. O catolicismo era a religião oficial, o território estava dividido em províncias, o Estado garantiria, né, os bens aí da classe proprietária, o voto era censitário pela renda, né, só os que tinham uma renda razoável, os proprietários, a elite branca é que votava, e o quarto poder dava jurisdição para Dom Pedro intervir nos outros três poderes. Esse processo de independência do Brasil, né, gerou muita revolta, gerou muita instabilidade, e juntou-se a tudo isso os escândalos, a impopularidade, o autoritarismo de Dom Pedro, as batalhas errôneas que ele entrou, né? Ele entrou na Guerra da Cisplatina e perdeu, usou o exército brasileiro para recuperar o trono português, também gerou muita insatisfação. Tudo isso vai culminar, né, no final aí, na noite das garrafadas e depois na abdicação de Dom Pedro em 1831. Galera, a pergunta 1 da atividade aí é o que foi a Constituição da Mandioca. Foi um projeto de constituição que era liderado aí pelos grandes proprietários, né? Eles estavam elaborando essa constituição baseado no voto censitário, recebeu esse nome. Por quê? Porque o produto mais plantado na época era a mandioca, então determinava-se que quem tivesse, por exemplo, 150 alqueires de mandioca plantado é que podia votar, demonstrando que o voto era censitário. Lembrando que foi só um projeto por causa da briga entre Partido Português e Partido Brasileiro e do medo do Dom Pedro de perder muito poder, ele foi lá e dissolveu essa Assembleia Constituinte e criou outra em 1824 que fez uma Constituição do jeito que ele gostaria. O que foi a Noite da Agonia? A Noite da Agonia, gente, foi a noite em que o Dom Pedro, né, vai dissolver essa Constituição aí. Essa Noite da Agonia, ela ocorreu em 12 de novembro de 1823, quando Dom Pedro vai dar um golpe, né, e vai dissolver a Assembleia Constituinte e criar uma Assembleia com as pessoas que ele gostaria, que tivesse também as leis que ele gostaria. O número 3, na Constituição de 1824, qual era a função do poder moderador? O poder moderador, o quarto poder, que só existiu no Brasil, tinha a função de dar prerrogativa para o imperador intervir nos outros poderes. Por exemplo, ele podia intervir no poder legislativo quando julgasse necessário, ele podia intervir no poder judiciário quando julgasse necessário. O poder executivo já era dele, então ele também poderia usar um poder executivo maior. Na prática, esse poder moderador dava amplos poderes para Dom Pedro fazer o que ele queria, porque ele era imperador, então ele determinava quando usar esse poder moderador. Então ele ia usar sempre que ele julgasse necessário, ou seja, ele ia governar
da forma que ele queria. O poder moderador foi causa de muitas revoltas, inclusive da Confederação do Equador, e gerou muita impopularidade, né? Ajudando aí, contribuindo para a abdicação de Dom Pedro I em 1831. Galera, terminamos a correção da semana 2. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Estaremos de volta numa próxima trilha do conhecimento e numa próxima viagem na história. Um abraço.